E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma pequena revisão, tá? Como muitos alunos pediram aí, e eu adoro aluno que quer estudar. Então, vamos fazer uma pequena revisão aí sobre membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, ela é, então, uma estrutura da célula, né? Ela compõe a célula, é uma das partes que está presente na célula. Uma célula, ela tem núcleo ou material nuclear, né? Quando a gente pensa ali em procariontes e tal, membrana plasmática e citoplasma. E agora, nesse caso, nós estamos nos referindo à membrana plasmática, tá? Então, ela é uma estrutura dinâmica, ela não está estática, parada, tá? Ela pode estar presente em algumas organelas também, nós temos as organelas membranosas, né? E às vezes tem uma composição um pouquinho diferente da membrana plasmática, né? Lembra muito a membrana nuclear, mas aqui nós estamos falando de membrana plasmática e nós temos algumas organelas que possuem membrana também, tá? Ela é uma fina película que reveste toda a célula no seu espaço, né? Ela pode compor estruturas internas, ela tem uma composição lipoproteica, que é composta, então, dos fosfolipídios, que são moléculas anfipáticas, lembra? São moléculas que possuem uma parte polar, que seria a parte do fósforo, e a parte apolar, que é a parte da cauda ali lipídica. Vou ver se eu consigo pedir para a edição por uma foto aqui, né, do fosfolipídio. Vou pedir para a minha editora, vulgo eu, colocar a foto aqui, para você lembrar do fosfolipídio, da foto da membrana também, né? Porque os fosfolipídios, então, são moléculas que têm uma importância dessa composição aí anfipática, porque ele pode atravessar tanto moléculas hidrofílicas quanto hidrofóbicas para dentro e para fora da membrana por causa dessa composição, certo? Além dos fosfolipídios, nós temos as proteínas de membrana, que podem ser as proteínas integrais e proteínas periféricas, tá? As integrais atravessam a membrana e as periféricas estão na periferia, na parte de dentro dessa membrana plasmática dessa célula, ok? A membrana celular, então, é uma estrutura semipermeável, ou seja, ela vai ter permeabilidade a determinadas coisas, tá? A outras nem tanto. E nós temos, então, dois termos bem importantes para falar aqui de membrana plasmática, né? Considerando essa questão da permeabilidade. E também da sua composição. Então, o modelo de membrana que a gente tem hoje mais conhecido e mais estudado e mais, né, utilizado para poder falar de membrana plasmática é o modelo do mosaico fluido. O que significa esse termo, mosaico fluido? Esse termo ele foi proposto por Singer e Nicholson em 1970 e ele indica, então, que a membrana plasmática ela é um mosaico de proteínas, temos várias proteínas dispostas ali, mergulhadas num fluido de lipídios, e esse fluido, lembrando, é uma bicamada, né? Nós temos fosfolipídios voltados para a parte externa da membrana e fosfolipídios voltados para a parte interna da membrana, ok? Então, o primeiro termo, mosaico fluido, guarda aí. O outro termo que a gente pode pensar aqui com relação à membrana é a permeabilidade seletiva. Já que uma das funções da membrana é o intercâmbio de substâncias, é o transporte de substâncias, a membrana tem então a capacidade de deixar algumas coisas entrarem e sair, né, de selecionar o que vai entrar ou sair dessa membrana. Então é a isso que se refere o termo permeabilidade seletiva, ok? E depois, quando a gente fala, né, dessa função aí da estrutura da composição da membrana, a gente precisa lembrar então que essa permeabilidade seletiva ela é realizada através de transportes de membrana. Nós temos basicamente dois tipos de transporte de membrana, o transporte passivo e o transporte ativo. O que vai diferenciar um transporte do outro? Bem, o transporte passivo é aquele que não tem gasto de energia na forma de ATP. Por que ele não gasta energia? Porque ele tende a equilibrar os lados, tanto de dentro quanto de fora da membrana. Então, ele vai a favor do gradiente de concentração, ele tende ao equilíbrio, então, por isso que ele é um transporte passivo, sem gasto de energia na forma de ATP. O transporte ativo, por sua vez, ele é um transporte que tem gasto de ATP, porque a gente não vai a favor do gradiente de concentração, a gente está indo contra, tá? Então, eu quero manter o desequilíbrio do lado externo e do lado interno da membrana com relação a alguma coisa que ela está transportando, ok? Dentro dos transportes passivos, nós temos dois tipos muito importantes, que seria a difusão e a osmose. A difusão é a passagem de solutos.
do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado, a fim de adquirir esse equilíbrio que a gente acabou de falar. Lembra sempre do difusor de ambientes. Quando você coloca ele num local, ele está com um cheirinho super concentrado e daqui a pouco está todo o local com aquele cheirinho, né? Porque a molécula se difundiu do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, a fim de conseguir o equilíbrio de todo aquele local. É mais ou menos isso que as moléculas fazem dentro ali, passando pela sua membrana, tanto entrando quanto saindo da célula, tá? Então, isso é difusão. A difusão pode acontecer de duas formas, difusão simples ou difusão facilitada. A difusão simples, ela passa por entre os fosfolipídios de membrana. A difusão facilitada, por sua vez, ela passa por uma proteína que está na membrana. Essa proteína é chamada de proteína carreadora ou proteína canal. Então, ela muda a conformação ali da estrutura química dela e permite a formação de um poro, um canudinho ali, para que uma molécula que é um pouquinho maior consiga passar com determinada facilidade. Mas lembre-se, não é porque ela é difusão facilitada que ela vai ter gasto de energia, tá? A molécula de proteína está lá, ela só muda um pouquinho a conformação dela, certo? Se é difusão, não tem gasto de energia na forma de ATP, ok? Difusão simples, difusão facilitada. Agora vamos falar da osmose. A osmose é a passagem agora de solvente. No caso das nossas células, ela passa água, tá? Do meio que está menos concentrado agora, que é o meio hipotônico, para o meio mais concentrado, que é o meio hipertônico, a fim de tender ao equilíbrio também. Então, a osmose também vai a favor do gradiente de concentração. Então, cuidado aí para você não confundir, porque a osmose vai do hipo para o hiper, porque ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado por ser solvente, tá? Eu gosto sempre do exemplo do leite, né? Você tem um copo de leite ali cheio de achocolatado, cheio de açúcar, tá aquela pasta que você preparou para tomar e você está sentindo que está muito doce. Eu não consigo tirar o Toddy de dentro daquele leite. Eu preciso colocar mais leite, tá? Então, é uma diluição que a gente faz aí. Então, a osmose manda água para tentar deixar um local mais equilibrado, né? Menos concentrado no caso. Então, por isso que a osmose passa do meio, que é menos concentrado, da caixa de leite, no caso, ali no nosso exemplo, para o meio mais concentrado, que seria o copo de leite, cheio de achocolatado, de açúcar e tudo mais, ok? Nós temos algumas diferenças entre osmose em células animais e células vegetais, porque os vegetais têm parede celular. Quando a gente tem, por exemplo, uma célula animal, como uma hemácia, num meio hipertônico, tá? Se o meio está mais concentrado, a hemácia vai perder água e com isso ela vai ficar da forma que a gente chama crenada, tá? Murcha. E quando a hemácia está num meio, quando o meio é menos concentrado do que ela vai receber água. Então a osmose ocorre do meio para dentro dessa célula e ela vai encher a ponto de estourar e acontecer o que a gente chama de hemólise, tá? Essa célula aí, ela acaba sendo lisada, a sua membrana rompe e ela explode, ok? Nos vegetais isso não acontece por causa da questão da parede celular. Então, através da parede celular, a gente tem, então, vamos dizer assim, ela segurando ali a célula para que ela não estoure ou murche, tá? Então, a gente tem a célula vegetal recebendo água, também como a gente comentou ali na osmose. Quando a gente tem a célula mais concentrada, né, o meio é hipotônico, ela recebe água e ela fica túrgida, que seria cheia. Agora, quando a gente tem uma célula vegetal que está perdendo água para um meio hipertônico, ela fica plasmolizada, tá? E ela consegue retornar ao seu meio original, ali, que seria o isotônico, que a gente chama esse processo de deplasmólise. Já nas células animais isso não consegue acontecer, ok? E para a gente fechar aqui, transporte ativo é o transporte que gasta energia na forma de ATP. Nós temos as famosas bombas, nós temos a bomba de sódio e potássio, a bomba de hidrogênio. E por que é chamado de bomba? Porque a gente tem que manter o desequilíbrio, tá? Vou tentar colocar a foto aqui do neurônio para vocês. O neurônio, então, é uma célula que mantém a concentração de sódio alta para o meio externo e de potássio alta para o meio interno. Então, ele tem que manter esse desequilíbrio. Para manter esse desequilíbrio, mais Na para fora e mais K para dentro, ele gasta ATP. Certo? Essa é uma das bombas mais interessantes, mais famosas, mais conhecidas que a gente tem aí dentro do transporte ativo, ok? No próximo resumo a gente volta com mais assuntos relacionados à biologia celular para você, ok?